Pessoal, então, como havia prometido, né, a gente, antes de começar, a gente precisa ter uma infraestrutura preparada para que a gente possa dar início, né? E faz parte a gente aprender a instalar e configurar o ambiente mínimo de trabalho. Eu vou fazer algumas recomendações, então, as recomendações que eu vou fazer aqui não necessariamente precisam ser seguidas, sendo recomendação, faça que vai funcionar, mas tem outras formas. Então, gostaria de mostrar para vocês como fazer a preparação do ambiente. Aqui é uma máquina virtual com Windows 10, versão 20H2 com update de novembro de 2020, então bem recente. A gente está aí com um update de 2 meses, praticamente. Então, 2, 3 meses aí. E aí, então, dá para entender que a máquina está zeradinha, está no último momento. Não vou instalar nenhum outro navegador, não tem necessidade nenhuma, por enquanto o Edge está respondendo. Na tua máquina, eu recomendaria muito o uso de outros navegadores também, porque cada um tem sua vertente, e como vocês irão para o desenvolvimento web, ter mais de um navegador é importante para testar a tua aplicação também em cada um dos navegadores. Como isso aqui é somente para demonstrar a instalação da nossa ferramenta de trabalho, não vou sobrecarregar com nada além do que é necessário para a gente fazer. Ô, Então, professor, diga, meu querido. Pois não. o senhor usou Azure, AWS? Não, eu baixei literalmente a FATEC tem o convênio com a Microsoft, né? No site da FATEC, fatec.sp.gov.br, você pode acessar com sua conta institucional, você tem acesso à loja da Microsoft e também da Autodesk. Então, para quem tiver interesse, e aí já fica a dica aí para Camila, né? Dá para fazer o download de softwares da Autodesk e os softwares da Microsoft. Dentro de tudo isso daí, a gente tem o acesso ao Windows. Então, o Windows, a gente pode fazer o download dele. Eu fiz o download da versão educacional. Eu gosto de baixar a versão educacional porque ela não vem com muitas coisas que a versão Home ou a versão Professional vem, né? Que jogos, um monte de firula habilitado, então fica muito mais leve e bem mais estável também. Quando eu preciso usar o Windows, eu opto pela versão educacional ou educacional N, dependendo aí do que eu for fazer. Então, nesse caso específico, foi literalmente o download do ISO do Windows 10, versão 20H2 update de novembro de 2020, e aí eu iniciei uma VM nova, eu criei uma máquina virtual aqui, essa máquina virtual, estou rodando ela com 6 GB, 2 core de processador, duas CPUs, e uma HD de 50 GB para poder trabalhar. Então já é uma máquina boa, não é uma máquina ruim. Dá para É uma fazer máquina virtual local? local. Na minha máquina, tá rodando aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho aqui um VirtualBox. Opa, perdão. Opa, VirtualBox. Máquina local rodando, só para brincar, porque eu só vou usar ela para isso. Então é só para literalmente fazer isso daí. Como eu tenho memória para poder rodar máquinas virtuais, então eu crio localmente e é minha diversão para poder trabalhar. Professor, No, quanto de memória que o senhor tem aí? eu tenho 16. Quanto que consome mais ou menos uma máquina virtual? Quanto você quiser e é o mínimo que você precisa é o quanto o sistema operacional roda. Eu tenho máquina virtual instalada que rodava com 256 mega, Ah, um quarto de giga, né? então dá para rodar um. Mas é Linux, não tinha ambiente gráfico, nada, né? Então eu tenho algumas coisas desse tipo. Uma máquina Windows, o mínimo necessário para você trabalhar, para você conseguir rodar, seria aí 1.7, 2 GB de RAM, né? Ah, De eu 1. tenho 8 GB de RAM. Deve dar então. Dá tranquilo para você virtualizar, não tem problema nenhum. Uma das recomendações é tomar cuidado para você não exceder a metade, né? Normalmente o VirtualBox ele tem uma administração de memória não tão boa. Quem tem uma administração de memória melhor é a VMware. Aí a VMware para cliente é legal que você consegue passar de 50% da memória que você tem. Mas
para mim está sossegado aqui. Eu coloquei bastante memória e 2 CPUs, só para ficar mais rápido mesmo para apresentar para vocês, para o processo não consumir tanto tempo. Já me adiantei nos downloads da vida, né? Já fiz, mas eu vou mostrar todo o processo e aonde eu consegui tudo isso daí. Então, vamos lá mostrar para vocês aonde a gente adquire as coisas, né? Como que eu consigo baixar as coisas para usar. Eu já deixei aberto, então, já fiz aqui as minhas pesquisas e downloads aonde eu precisava. Um grande erro é você pesquisar por Java Download, né? Todo mundo que quer alguma coisa vai lá e faz a famosa pesquisa Java Download. E aí, quando você vai fazer a pesquisa lá por Java Download, o que te acontece? Você vai cair num site que você vai achar que, nossa, estou no caminho certo. Vai ser o java.com, e aí ele vai estar no PTBR, porque a gente está aqui no Brasil, mas esse cara daqui é um problema. Não é o que a gente precisa. É necessário esse daqui? É necessário. Provavelmente a tua máquina deve ter esse cara instalado. O Java, ele é dividido em várias partes, né? Você tem uma parte que é a Java Virtual Machine, que é literalmente para executar as coisas. E você precisa do kit de desenvolvimento. A Java Virtual Machine, ela é chamada também de JRE, né? Java Runtime Environment, ambiente para rodar o Java. É aquele ícone laranjinha que fica pedindo atualização sempre, né? Então, quando você tem um ícone laranjinha aqui perto do relógio, né? E ele fica pedindo atualização, aí você fala assim, eu tenho Java instalado. Você só tem o Java para rodar programas. Você não tem o kit para desenvolver, para compilar, né, programas Java. Então, é um erro muito comum. A pesquisa correta que você deve de fazer é essa daqui. Você procura por JDK, é o Java Development Kit. Então, você tem o kit de desenvolvimento Java. Para nós, agora, né, não há interesse. O Java tem várias e várias versões. Ele tem a versão ME, que é o Micro Edition, o SE, que é o Standard Edition, e tem o EE, que é o Enterprise Edition. Então, são as versões do Java. Para a gente, a Standard funciona muito bem e eu recomendaria momentaneamente, se você não quiser nada mais avançado por enquanto, utilizar a Standard sem problema nenhum. A versão Standard, ela possibilita que a gente faça aqui o desenvolvimento de ferramenta das nossos trabalhos, né, com uma ferramenta que vai criar uma aplicação local, né? Ela não é desenvolvimento web. Se você quiser ir para o desenvolvimento web, aí há a necessidade da instalação do Java EE. Então, você vai precisar, se quiser ir para o desenvolvimento web com Java, do Java EE. No nosso caso, o Java SE para o aprendizado está mais do que suficiente. A gente vai ter aí muita coisa e não utilizaremos todos os recursos dele, não dá, é muita coisa realmente. Então, para começar, a gente tem aí uma coisa que é engraçada, né? Porque o Java, quando começou, ele era o Java 1, aí o Java 1.6, 1.7, 1.8. Então, quando você tinha esse Java 1.8, ele era chamado de Java 8. Então, você tinha a impressão que estava muito longe. E nunca chegou no Java 2, né? Assim, efetivamente falando. Ele foi indo nessas subidas. Então, hoje a gente tem o Java 11. Eles mudaram essa nomenclatura para assumir isso aí como sendo agora a realidade. Então, Java 6, Java 7, Java 8, Java 9, Java 10, Java 11. A gente está aí no Java 11 para a gente brincar. É uma versão mais nova, ela tem todos os recursos e mais alguns do que vocês vão precisar. No mínimo necessário para que a gente possa desenvolver até o 4º semestre as nossas atividades, seria o Java 8. Se você tiver, né, o instalador do Java 8, já está tranquilo, você vai conseguir fazer tudo que precisa e mais um pouco. Então, a gente vai seguir da seguinte forma. Você vai pesquisar, então, JDK. Então, você vai fazer lá o kit de desenvolvimento do Java. E aí você vai notar que você vai ter aqui o Java SE kit de desenvolvimento 8, né?
Você pode pegar esse aqui, que foi o que eu falei para vocês, que tá bem legal, ou se você quiser, você pode baixar o Java 11 também. Então, qualquer um dos dois, o Java SE 8 ou 11, tá tudo certo para nós. Então, do 8, 9, 10 e 11 são todos super válidos para a gente poder trabalhar. Nenhum deles vai ter nada que a gente... a partir do Java 8 tem tudo que a gente vai utilizar até o quarto semestre, então tá tranquilo. Eu fiz aqui o download do Java 11 para mostrar para vocês. Deixei disponível no Dropbox o Java 8, que é um pouco mais antigo, mas também está tudo tranquilo. Quando você clica para fazer o acesso ao site, ele pede para você aceitar os termos e se registrar, né? Rodando um pouquinho aqui para baixo, você tem lá para todos os Linux da vida, para os Macs, para Solaris, e depois você tem lá no final para Windows, né? Então você tem aqui o download para Windows. Quando você clicar para fazer o download para Windows, ele vai mostrar para você a necessidade de você se autenticar. Você pode criar a conta sem problema, é uma conta da Oracle, a Oracle é a mantenedora da linguagem Java, então você vai criar uma conta gratuita, então se você não tiver aqui, você pode criar a conta aqui embaixo, e aí você se autentica e vai proceder com o download. Diga, Thales. Que não sei se é só para mim, mas para mim tá travado na página do Google, não sei se o senhor mudou. Eu tinha mudado. Para mim tá na página do Google ainda, o senhor com o mouse em cima do Java SE 11.7.6. Aqui tá travado também para mim. Pra mim não tá travado, não. Também não. Eu vou descompartilhar e compartilhar de nove, tá ok? Beleza. Deve te voltar aí para todo mundo. Java lá. Compartilhado. Atualizou? Tá carregando aqui. Para vocês já apareceu? Pra mim tá no login da Oracle. Pra mim tá aparecendo só o CC do Cristóvão. Eu vou entrar e sair de novo da aula. Beleza, eu aguardo, não tem problema não. Só para não perder também. O Lincoln mandou a tela que tá lá. Obrigado, Lincoln. Mandou a tela que tá aparecendo, ou que deveria estar aparecendo, né? Professor, Diga, Nice. o fato da minha máquina ser uma máquina antiga, eu tenho um all-in-one da HP, que deve ter uns 10. Depois eu te mando a foto, eu tenho 2 aqui. Então... O que eu estou utilizando. Ah, é? Então ótimo. Na verdade, eu tinha dificuldades de... Não dificuldades, mas às vezes ele me dava umas travadinhas na aula de algoritmos e a aula de HTML do professor, por conta de eu usar o programa... Eu dividia a tela, e usava uma tela no programa e outra tela na internet. E aí eu coloquei uma SSD. E ele então, eu ia falar isso daí, o SSD salva a vida. Eu coloquei SSD nessas máquinas, deu uma sobrevida fabulosa. Então ótimo. Então, e outra coisa que eu fiz também, que eu troquei, o meu repetidor era Wi-Fi, eu troquei por cabo. Perfeito, melhora muito, muito então, mesmo. Quer dizer, depois que eu tiver instalado, eu não vou sofrer como eu sofri um pouquinho semestre passado, então. Não, melhora demais. Uma coisa que pode ainda ser problema, e aí eu gostaria de lembrá-los, né? Todos vocês têm acesso à loja da FATEC em acordo com a Microsoft e com a Autodesk. Vocês podem baixar o Windows original, vocês não precisam ter nada falsificado, autenticado de forma estranha aí, não. Eu uso o Windows original. Dá diferença, sim. E eu baixo a versão educacional, que ela é mais leve e ela é mais estável do que a versão Home ou Professional. E vem com todas as coisas. Eu fiz lá análise e comparação de tudo, e é tudo belezinha. Funciona bem pra caramba. Professor, eu nunca instalei Windows na minha máquina. Instalei nos meus domínios por enquanto. Olha, mas é sério, é uma recomendação que eu faria com muita veemência. Se tiver um período aí, um feriado, alguma coisa, e você puder fazer,
eu recomendaria você fazer essa instalação ou mandar para fazer a instalação com alguém de confiança com o Windows original, pois você tem direito, né? Então aí você vai ver que a máquina fica bem melhor, fica muito mais leve de trabalhar. E assim, a minha máquina com SSD é um HP, o meu é um HP Omni Pro 110 PC. Eu lembro dessa máquina aqui em pelo menos uns 10 anos. É máquina que eu utilizo para trabalhar realmente. Então, tem pelo menos 10 anos. E aí dá uma diferença considerável em tudo isso aí que você fez. O cabeamento também melhora muito a internet, você para de ter concorrência. Um outro problema que todo mundo reclama do Teams, o Teams é uma plataforma pesada, sim. Se você tiver alguém nesse exato momento assistindo uma Netflix na tua casa, vai ser uma concorrência bem complicada. Então, eu sempre converso com as pessoas, eu sei que é difícil estando em casa, mas se possível for, claro, você tentar priorizar a utilização para a transmissão do vídeo da aula. Tá, legal, professor. São algumas recomendações, né? Vou tentar utilizar meu Windows, então, aí depois... Se tiver filho com esses consoles fazendo download de game também, vai lá e arranca da tomada, viu? Recomendação. Você vai ver como melhora, mas não fala que fui eu, porque senão daqui a pouco eu tô arranjando encrenca com o resto da família. Legal, tá bom, professor. Obrigada. Beleza. Vamos lá, eu espero que vocês já tenham conseguido. Só para falar aí para o Shen. Shen, ainda não consigo falar o seu nome, eu não me sinto confortável ainda, eu acho que eu posso errar. E eu fico tímido de errar e eu não gosto que errem meu nome, então não gostaria de errar o nome dos outros. Então, Shen. A diferença do installer compressed é que um é um arquivo zipado, você vai ter que descompactar. E o outro, ele já é executável, você clica nele, ele já roda. É realmente somente isso aí a diferença. Fez o login, ele vai proceder com o download aqui. Só para mostrar, eu já fiz o download anteriormente, uma outra versão. Eu já tinha deixado aqui, não deu tempo hábil, né? E eu baixei algumas coisas a mais, né? Eu baixei também a documentação da versão. A versão que está já disponível para download é o 11.010, esse aqui é o 11.08, não faz diferença nenhuma, né? Para a gente vai estar tudo supimpa, funciona bem. O processo de instalação do Java, após o download ser concluído, ele não é pequeno, ele é grande, ele tem 155 MB aí para se fazer o download, né? E a documentação tem 52 MB de documentação se você precisar instalar localmente comprimido. Então, é muita coisa. Eu vou mostrar a IDE que eu utilizo. Não quer dizer que você precisa utilizar a mesma IDE. E aí existem várias IDEs gratuitas e outras IDEs que você ainda pode utilizar, que elas não são gratuitas, mas para contas institucionais da FATEC, você, ou, né, qualquer faculdade aí, você consegue fazer o download. Eu vou começar explicando a que eu uso. A que eu uso é o Dini. É uma lampadinha, sacanagem, né? Aquelas piadinhas de informáticos, da Gini é um gênio, né? Então você tem lá o Dini Download, ele vai mostrar para você os releases que você pode fazer o download. Então lá no dini.org, eu preferencialmente sempre sigo o site original, eu evito pegar de outros locais, né? Então vou lá no local original. Se não tiver lá, ele redirecionar para outro, aí fazer o quê, né? Faz parte do processo. Clicando nele, você vai ter lá as releases, as versões do Dini que você vai poder baixar. Então você tem versões para Linux, né? Que são os fontes compactados, e você tem as versões de Windows e Mac. Tá aí. Você pode baixar a versão de Windows, então é esse link daqui, a versão que tem aqui para fazer o download é a 1.37, eu acho que a que eu deixei disponível é a 1.36, então não faz tanta diferença, né? Tá aí pouca coisa de correção. Não vejo nenhum bug tão grotesco que fez com que eu precisasse migrar de versão. Feito o download disso daqui, você vai ter, então, o instalador do Java, que é o JDK, e você vai ter também o instalador de uma IDE. Estou utilizando essa IDE, depois eu vou explicar das outras, tá bom? Então, só lembrando, não façam essa pesquisa, façam essa daqui, JDK Download, não o Java Download, pelo amor de Deus, tá bom? Só para mostrar a diferença, né, que é muito importante para que vocês entendam, você vai cair nesse site daqui,
E aí dá essa diferença. Olha lá, download gratuito do Java, aí você vai fazer o download dele. E você vai instalar somente a ferramenta para rodar os programas em Java. Você vai ter ela no JDK, não se preocupa, vai ter ela. Eu vou fechar esse cara aqui por enquanto. Então, lá na minha pastinha de downloads, né, eu vou ter lá o meu Windows Installer 64 bits, minha máquina é 64 bits, né? Executando esse cara daqui, a gente vai ver como que procede a instalação. O Windows dá a mensagem que você está tentando instalar alguma coisa que vai verificar, que vai modificar o sistema. O fornecedor é a Oracle, da América, então realmente esse daqui foi baixado de um site bonitinho. Literalmente o kit de desenvolvimento, então é o Java JDK, na versão Standard SE. A gente está utilizando aqui a versão 11, no meu caso 11.08. Se vocês baixarem agora, vai ser a 0.10, né? Iniciando aí o processo de instalação, ele demora algum tempinho, mas vamos lá aguardar esse cara, enquanto isso eu vou explicando, né? O processo de instalação bem simples, ele é um processo next finish, né? Não tem nenhuma configuração específica no instalador. Então você vai fazer next, ele vai mostrar para você o que vai ser instalado e o tanto que vai ser ocupado, você dá next novamente, se tiver tudo ok, ele inicia aí o processo de atualização. Pode falar, seu Matheus, fique à vontade, pergunte. Professor, pois não. Se eu tiver 2 versões do Java instaladas, dá algum problema? Não dá problema, desde que você selecione qual você vai utilizar. Ele tem que saber. A ideia, né? Na IDE você tem que dizer qual que você está utilizando. É comum ter mais de uma versão instalada. Ok, obrigado, senhor. Sem problemas. Finalizou, fechou, já era. Aí você fala assim, o Java está instalado, legal, como que eu posso testar? Eu não tenho nenhuma IDE instalada ainda. Então, como que eu posso testar se eu tenho aqui o Java instalado? Vamos lá. Vou começar aqui, vou abrir o prompt de comando. Então, CMD, casa macaco dado, né? Então, é o command, a abreviação de command. Aí você abre o seu prompt de comando, a famosa telinha preta. Olha lá que bonitinha a telinha preta. Você vai digitar o comando Java, literalmente Java, e dá Enter. Feito isso daí, no meu caso, apareceu esse monte de coisa, olha lá. Aí ele apareceu lá, eu digitei Java, ele falou, use o Java da seguinte forma. Java, eu só tô vendo só o seu rosto. Obrigado. Experimenta... Não que seja uma coisa ruim, né? Não que seja ofendendo. Só dá para ver seu rosto. Uma pergunta. Pode ser que você tenha clicado na imagenzinha na parte de baixo. Aí você tem a imagem fixada no meu rosto. Qualquer coisa, experimenta minimizar, voltar, fechar o chat, abrir o chat, clicar em pessoas, porque é tempo de atualização do próprio Teams mesmo. Ele tem que estar atualizando para você. Mas tranquilo. Aqui é Linux, então já tá tudo instalado, né? Então já tá de boa, tá sossegado. Depois a gente fala para os demais, né? Aqui, nesse momento, então, ele vai mostrar um monte de coisa para você. Esse monte de coisa está indicando que o Java está instalado no teu computador. Ali, ele falou que você rodou o comando Java e o Java, belezinha, está ali funcionando. Existe um outro comando que é muito importante, é o Java Compiler. Eu peço atenção porque é muito difícil a digitação desse comando, é Java C, de compilador. Então, é essa a diferença. Você tem o Java e o Java C. E aí você dá Enter nesse cara, e aí você deve de ter como resultado isso daqui. Então, vai mostrar para você esses comandos. Aqui está falando que como o compilador do Java, né, deve de ser utilizado. Não é simplesmente Java C. Então, com isso daqui, quer dizer que a minha instalação ocorreu toda direitinho. Funcionou, que é uma maravilha. Agora, se não aparecer, a gente tem que fazer algumas configurações. E essas configurações podem ser comuns acontecer. Eu sempre que mexo numa máquina que já vivenciou, já teve aí uma experiência de ser instalada, ou está há muito tempo, ou pega uma versão mais antiga do Java, ela dá essa demanda de ter que fazer essas correções. Eu vou mostrar aonde o Java foi instalado no nosso computador. Então, abrindo o explorador de arquivos, né, o Windows Explorer,
Você vai lá no computador, então clica neste computador. No disco local C, ele vai mostrar para você arquivos de programa, você clica nele, e aí você vai ter Java. Nesse Java daqui, você entra dentro dele, e ele vai ter uma pastinha JDK. Está lá, JDK 1108. É a versão do Java que a gente instalou. No meu caso aqui foi o que eu utilizei, né? Então, clicando nessa pasta, você vai ver que aqui dentro tem um monte de outras pastinhas. Existe uma pastinha que é muito interessante, é muito importante a gente entender o nome dela. É bin, B-I-N, essa primeira daqui. Bin vem de binary, binário. Binário é como são chamados os executáveis em ambientes Unix-like, né? Então, Java é criado no ambiente Unix-like, então eles seguem essa rotina. Bin é de binário, de executável. Então aqui dentro tem todos os executáveis que a gente precisa para que funcione o nosso programa. Vou clicar para que vocês... vão entrar dentro dessa pasta para que vocês vejam, né? Olha lá, dando um clique você vai ter lá um monte de DLL, mas também você vai ter, por exemplo, deixa eu colocar aqui em ordem alfabética, Java e JavaC. São os dois comandos que a gente tem. Então, isso daí é bem legal. Ele acabou de mostrar ali que o nosso JDK, Java, o kit de desenvolvimento do Java, né, foi instalado e a gente tem as duas ferramentas que a gente vai precisar. O JavaC, que é o compilador, ele serve para preparar, compilar o nosso código escrito em Java, gerando um pseudocódigo que pode ser executado pelo comando Java. Então, você sempre vai precisar desse comando Java para rodar os seus programas. Ele não roda sozinho, ele não gera executável, né? A gente vai conversar sobre isso daí. Então, tendo esses dois aqui, e a gente obtendo como resposta aquela telinha preta, ele verbosar, né, jogar lá na saída um monte de explicação de como utilizar o comando, tá tudo prontinho para a gente dar continuidade. Se deu tudo certo aqui, a gente vai fazer o seguinte passo. Deixa eu só fechar o terminal, não precisamos dele agora. Vamos voltar lá no Downloads, onde eu tinha colocado a instalação. Tem lá o setup para fazer a instalação do Geany. Clicou 2 vezes, né? O Windows deve perguntar para você aceitar a instalação. Mesmo não tendo um fornecedor reconhecido pelo Windows, é um fornecedor ok. É uma ferramenta bem simples de utilizar, é uma ideia extremamente leve. Eu recomendo a utilização dela, principalmente em máquinas mais antigas. Quanto menos recursos você onerar, porque você está trabalhando com programação, nada mais é do que um arquivo de texto plano, né? Se ele der uma coloridinha no texto, já fica bem legal. E é o que a gente precisa, que o texto fique colorido para a gente identificar as palavras-chave e as estruturas básicas da linguagem para facilitar. Feito isso, então, para a gente está ótimo. Não precisa de nenhuma IDE rebuscada. Cliquei lá no sim para começar. Novamente o instalador. Processo next, next, finish. Sem dó. Next. Aceita o termo. Você tem lá tudo que vai ser instalado. E aí um next de novo. Ele fala onde vai ser instalado esse cara. E aí manda instalar. Beleza. Está fazendo lá a instalação. Então, ele vai proceder aí com a descompactação de todos os arquivos necessários, e aí você já vai ter uma ideazinha simples. E ideazinha não menosprezando ela vai funcionar tão bem como qualquer outra. Finalizou aí o processo de instalação, você ganha lá um íconezinho novo, né? A lampadinha. Diga, seu Lincoln. Professor, Pois não. Se eu fosse usar o VS Code, eu precisaria de uma extensão. Será que o senhor sabe qual que é? De cabeça eu não sei, porque eu instalei uma vez e eu não instalei de novo. Mas eu vejo para você e a gente faz aí o processo. Dependendo, eu tento baixar aqui e a gente vai acompanhando. Não tem problema nenhum. Beleza. Diga, seu Matheus. Professor, eu estava acompanhando o senhor já para deixar tudo instalado logo. E numa parte de instalação do Geany, que é aquela parte selecione o tipo de instalação, aí tem full, né? Uhum. Aí tem vários ícones, tipo com a setinha dizendo o que vai ser instalado. Tem uma parte que é recomendado, não veio presetado, veio arquivo de desenvolvimento, Development Files.
É os arquivos, porque ele é open source, né? Então ele é código aberto, então os arquivos dele. Então, mas eu clico para baixar junto também ou não precisa? Não precisa. Se Não você precisa. não for alterar o código-fonte, recompilar o DIN, não tem necessidade. Tá. Então, beleza. Não... É o código-fonte dele. Literalmente é dele, porque ele é open source. É uma ferramenta gratuita open source. Código aberto. E gratuita, né? Muito importante. Obrigado. Imagina. Com ele bonitinho instalado, a gente vai abrir esse cara daqui. Então o Dini, ele tem uma carinha bem simplória, ele não tem nenhuma rebusquez muito grande. Eu, pessoalmente, eu gosto de fazer algumas, né, limpezas na carinha dele, exibir. Eu tiro a janelinha de mensagens de baixo, que eu não gosto que fique aparecendo, e eu tiro a janelinha de... Cadê? Aí a janelinha de barra lateral. Aqui fica a janela de código. Eu gosto de ter espaço para ver código, né? Vou mostrar aqui para vocês, não há preocupação nesse exato momento de você entender o que vai estar escrito. Simplesmente acredita no pai, tenha fé e vem comigo, porque ele já vai dar algumas coisas prontas e depois a gente discute sobre isso aqui e a gente vai entender passo a passo. Se você clicar aqui do lado do novo, tem uma setinha para baixo, você tem os vários tipos de arquivos que ele permite você criar. Então, ele pode trabalhar com HTML, com PHP, com Ruby, com Text, com HTML na versão 5. Pois não? Tem como dar uma aumentadinha na tela? As letras estão um pouquinho ruins de enxergar, mas é bem pouca coisa. Mas então, só se eu diminuir a resolução. Eu só vou mostrar as opções do que tem. A gente só precisa de uma, que é o main.java. Aí eu já mostro para você. E ele tem aqui C, CPP, D, Java, Python, Vala, Erlang e Pascal. São algumas opções de linguagem. Não quer dizer que isso aqui é simplesmente um programa que ele pega todas essas características de linguagem e os seus comandos ele ilumina, ele destaca. Mas se você não tiver o compilador instalado, não vai funcionar. Por exemplo, se você pegar e quiser criar um arquivo C, você pode escrever o código, mas ele não vai compilar porque eu não tenho C instalado no meu Windows. Então, o compilador C não está instalado, e aí eu não consigo utilizar. O compilador Java, a gente acabou de instalar, então a gente vai conseguir. Assim como dos demais, né? Nesse caso daqui, você tem aqui main.java. Então, você vai lá no novo, main.java. É um template. Ele já vai começar aqui com algumas coisas, né? Clicou lá no main.java, ele vai mostrar para a gente aqui. Lá ele vai mandar um texto gigantesco lá do que é esse negócio, explicando, é um comentário. Esse arquivo aqui, eu vou tirar todos os comentários, não há necessidade nesse momento. Depois vocês vão ver que comumente eu deixo os comentários. Isso daqui é um programa Java. Ele está lá, public class, sem espaço, título. Tomar cuidado com esse bendito desse espaço. Isso daí é um pecado mortal, né? Não pode haver nomes com espaço. E aí, então, não funciona se eu mandar compilar dessa forma, né? Primeira coisa que você deve de fazer quando você cria um programa em Java é salvar esse arquivo daqui. Eu vou salvar este arquivo, então vou clicar lá no salvar como, arquivo, salvar como. Se você clicar no salvar, ele vai pegar e salvar sem espaço, título com acento, 2 pecados mortais, acentuação e espaço, não pode, não deve, não faça isso. Arquivo, salvar como, então eu quero mudar o nome. Aí ele mostra para a gente lá uma janelinha para salvar. Eu vou colocar aqui um nome, né, inicial. Programa. Só para fugir do Hello World famosíssimo inicial aí. E vou mandar salvar no desktop para que vocês já possam visualizar se eu minimizar aqui. Então, dentro do desktop, ele vai salvar lá programa.java. Mandei salvar esse cara. Ele não atualiza o nome direto, então eu tenho que colocar aqui também. Opa. Programa. Você viu que no momento que você colocou o mesmo nome que está lá no seu arquivo .java, ele muda de cor. Agora, vou minimizar esse cara daqui, só para a gente ver. Olha aqui, tem um programa.java aqui.
Esse cara é o arquivo fonte, que tem o código escrito lá, public class, programa, abre chave, aí ele tem lá public, static, void, main, abre parênteses, string, abre, fecha colchetes, args, fecha parênteses, abre chave, fecha chave. É esse o código que está aqui dentro. Então, esse cara daqui é justamente o código que a gente está vendo aqui. Uma coisa importante, né? É necessário ter um main? É. Porque sem o main, o meu arquivo deixa de ser executável. Ele não vai rodar. Ele não vai ser executável. Se não tiver esse cara daqui, esse main, né, essa construção do main, isso daqui, eu vou precisar que esse daqui seja chamado por outro programa. Então, eu preciso de um outro programa que consuma esse daqui. Então, nesse primeiro momento, a única coisa que eu quero é que você clique no botão compilar. Aí você vai clicar no botão compilar, ele demora. A primeira compilação, quando você inicia o sistema, ela é mais demorada de todas, porque o que é necessário? Ele precisa subir a Java Virtual Machine em memória, e aí depois ele vai rodar o processo de compilação. Após o processo de compilação ter sido executado, ele vai criar um arquivo chamado .class. Então ele vai ter o mesmo nome da tua classe, .class. Então, eu vou mostrar aqui no explorador de arquivos, né? Lá dentro do área de trabalho. Olha lá, eu tenho um .class e um .java. São os dois arquivos que ele criou. Então, o arquivo .java é o meu arquivo fonte, aonde eu escrevo e faço as modificações em linguagem Java. O arquivo .class é o resultado de uma compilação, ou seja, a gente passou por um processo de análise semântica e sintática do que a gente escreveu no arquivo, e aí é gerado um arquivo em bytecode, aonde a Java Virtual Machine consegue ler e interpretar. Então ele fica numa linguagem inteligível para Java Virtual Machine. Feito isso daí, nós temos a nossa IDEzinha funcionando, garantindo que está tudo ok. Só para que a gente possa ter certeza, o próximo passo, compilei, executei. Agora rodou o meu programa. Ele tanto rodou que finalizou e já está tudo ok. Se você quiser ver alguma coisa, vamos colocar aqui a nossa primeira saída, né? Vou escrever aqui um system.out.println, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, e eu vou colocar aqui meu primeiro programa. Que lindo! Vou explicar cada passo. Eu só quero que vocês vejam que isso daqui realmente está sendo compilado, está sendo atualizado e está rodando, né? Então eu vou compilar, compilou, vou executar, e aí, olha lá que bonitinho, meu primeiro programa atualizadinho. Está funcionando, está bonitinho, está aí rodando para a gente. Era o que precisava para que você pudesse começar a trabalhar com o Java. Então, isso daqui é o básico necessário para você poder trabalhar. Esse programa Dini é uma IDE open source, de código aberto, então ela é open source e ainda é uma free. Ela não tem custo nenhum, você pode fazer o download, baixar, você não vai estar ilegal de forma alguma. Você pode usar o VS Code, o VS Code também é uma IDE muito legal, e ela é bem mais leve que algumas outras IDEs. Você pode utilizar o Eclipse, ele é uma IDE bem pesada. Você pode usar o NetBeans também, uma IDE completa, mas também bem pesada. E você pode utilizar o IntelliJ IDEA. O IntelliJ IDEA, ele é uma IDE fabulosa para Java, extremamente pesada também, porém, ele é pago, né? Ele não é gratuito, mas você pode se cadastrar no site deles para fazer um download da versão community, e aí você entra com seu e-mail institucional no cadastro e você vai poder baixar a versão community e utilizar. É gosto do freguês, né? Existe uma outra IDE que eu sempre vejo, que é a... Como que é o nome dela? Nossa, esqueci, caramba. Deu branco. Eu tô vendo ela, eu vejo a carinha dela, mas eu não vejo o nome dela. E eu não tenho ela instalada aqui. Nem tenho o instalador dela. JCreator, lembrei. O JCreator
Porém, o JCreator ele tem um problema. Ele é uma IDE paga, mas é uma IDE também simplesinha e boa para trabalhar. É isso daqui que eu gostaria de deixar para que vocês pudessem utilizar, né, nesse momento, preparar o ambiente. Não há preocupação de você tentar fazer isso para agora, nesse exato momento, tá bom? Não precisa se preocupar com isso. A gente ainda vai ter muito tempo e a gente vai ter aí algumas semanas de bastante, né, conversa pela base do Java em si, antes da gente efetivamente começar a trabalhar. Então, fica aí a dica. E só para mostrar uma curiosidade, né, esse aqui é o meu ambiente Windows virtualizado, e eu utilizo a IDE do Dini no Linux para poder trabalhar. Então, aqui tem um exemplo de uma revisão, código em Java, está lá bonitinho, você pode ver que é a mesma IDE. Então, eu utilizo o Dini no Linux e no Windows, eu não tenho problema nenhum, mas é muito gosto do freguês, tá bom? Não forço ninguém a ter que usar uma IDE. Se você tiver algum problema, por exemplo, de ter uma máquina onde você não possa fazer instalação, pois ela é emprestada de alguém, existem algumas IDEs online. Então, por exemplo, tem o IDE One, é uma IDEzinha bacana. Então, vamos abrir aqui, IDE One. Acho que é ideone.com. www.feg.unesp.br/Cristóvão. Esse daí é o endereço do meu site, então para quem quiser acessar, tem lá Infatec. A gente tem também aqui algumas dicas. E aí existem algumas IDEs. Cadê? Aula, Regex, maratonas, inteligência, cursos online de programação, compiladores, testes de mesa. Eu acho que é aqui. Aqui tem algumas dicas, né? Tem o CodePen.io, tem o Edit Y, né? O Editei, o IDE One, o Pastebin. Para você mexer com Python, quem gosta tem o Python Tutor e tem também o Replit. São duas. Eu recomendaria ou você utilizar o IDE One ou o Replit. Dá para utilizar no navegador. Vou mostrar essas IDEs aqui, são bem legaisinhas, né? Então, você tem a possibilidade aqui do IDE One, você tem um ambiente que você pode digitar os seus códigos Java e vai funcionar muito bem. Dentro do Replit, mesma coisa, você pode ir lá assinar e iniciar, e ele tem suporte a várias linguagens, né? Então, deixei aqui explicando quais linguagens, né, ele tem lá suporte, a mesma coisa, eles devem estar melhorando bem. Então, sempre surgem novas ferramentas. Se você descobrir uma nova online, me dá um toque, eu atualizo aí, coloco, e aí eu dou os créditos devidos a quem fez a recomendação da IDE. É isso daí. Então, espero que vocês experimentem a instalação. Ainda recomendo também o vídeo da Loiane Groner, no curso dela no YouTube. Ela tem também a instalação completa do Java, explicando passo a passo. Se você quiser ver por lá, pode ver, também não tem problema nenhum. Eu deixo um arquivo também no nosso Dropbox, lá no nosso repositório. Eu deixo também um arquivo texto com os recortes de imagem, né, para você poder fazer a instalação. Então, dá para tentar fazer isso daí sem problema nenhum. Havendo qualquer dificuldade, você entra em contato comigo, se for necessário, a gente marca um horário, pode fazer aí uma call e a gente tentar ir orientando, se não por áudio, né, por texto, a gente vai tentando. Da forma que for necessária, a gente verifica aí até conseguir fazer com que você tenha um ambiente pronto para você trabalhar esse semestre, o terceiro e o quarto semestres também, né? Os 3 semestres aí de programação com Java, tá bom? É isso daí por enquanto, então.